Olá! A partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica semanal que mostra todas as atividades parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. 2 projetos de lei importantes foram aprovados essa semana aqui na Assembleia. O repórter Mauro Friesman preparou um resumo das atividades parlamentares para a gente. O projeto do deputado Feliciano Filho, do PEN, proíbe a criação e a manutenção de animais domésticos, domesticados, nativos, exóticos, silvestres ou ornamentais com a finalidade de extração de pele. Matéria de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo extingue o Fórum Distrital de Brás Cubas da comarca de Mogi das Cruzes. Para que passem a valer como lei, os projetos ainda dependem da sanção do governador Geraldo Alckmin. O Arena Livre recebeu uma visita ilustre essa semana. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini. Os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, Jogi Ratto, do PMDB e Carlos Gianazzi, do PSOL, participaram da conversa. O tema do programa foi a voz da sociedade no judiciário. Doutor Nalini, sobre a política e a mudança de vida das pessoas. O mercado, desde a crise avassaladora e mundial planetária de 2008, já mostrou que a mão não tão invisível não é capaz de mudar as coisas, mas a política sim. Por que esse, digamos, descrédito com a política e com os políticos em especial? Já se procura até outras formas de fazer política não representativa, democracia direta, plebiscito, referendo, ou diretamente na internet escrevendo o seu voto, sua vontade. Como é que o senhor vê esse estado de coisas, Jorge, doutor? que nós passamos por uma anomalia, não é só brasileira, mas aqui as coisas se agravam porque nós temos uma grande desigualdade, não é? Ainda existe uma extrema pobreza, existe marginalidade, então isso tudo fica um quadro mais catastrófico. Mas o que aconteceu na modernidade foi que houve uma acefalia do executivo, né? O poder executivo assenhoreou-se de todos os poderes, não é? Basta dizer que ele tem a chave do cofre. E o parlamento... é resquício da época de exceção ainda, quando se governava por decretos, que esta casa, por sinal, foi fechada, ficou 2 anos. Não é só isso, é um fenômeno universal, não é? Que se agrava quando nós não temos uma educação consistente. A nossa educação é uma educação miserável se nós compararmos com o restante do mundo. É vergonhoso verificar que o Brasil está ali nos últimos países daqueles que se submetem ao exame PISA, etc. E não é por falta de recursos, nós gastamos bastante com a educação, mas nós não sabemos fazer direito. Então o que aconteceu? O Executivo foi se assenhoreando de muitas missões, de muitas atribuições. O parlamento, que deveria ser o poder mais importante, ele foi cedendo espaço, não é? Ele, na formulação inicial de Aristóteles, depois aperfeiçoada por Montesquieu, é o poder mais importante, porque é aquele que formula as regras do jogo. Se nós pensarmos bem, os outros 2 poderes seriam caudatários, seriam ancilares, subordinados ao parlamento, porque eu faço as regras do jogo, então o executivo, no Estado de Direito, tem que cumprir a lei. Administrar é cumprir a lei. E o judiciário é chamado para fazer incidir a lei no conflito, quando há controvérsia. Agora, nós fomos cedendo espaço, então hoje o executivo, praticamente, além de ser o senhor do cofre, ele normatiza mais do que o parlamento, não é? Porque o processo legislativo ficou também dificultoso, então o parlamento começou a ceder ao executivo, que emite medidas provisórias, decretos, cria agências reguladoras, cada agência também legisla, né? Não é legislar lei em sentido estrito, mas é norma que vai fazer resultado concreto sobre a vida de cada um. O BNDES, CADE, todos esses organismos normatizam. O legislativo, para se compensar dessa perda, começou a fazer CPIs, apropriou-se de uma parcela daquilo que deveria ser do judiciário. Né? E o judiciário, o que ele passou? Ele se apropriou de uma atribuição do executivo. Então, hoje, a grande discussão sobre a judicialização, o ativismo judicial,
é porque o judiciário, através de medidas liminares, de antecipações de tutela, ele passa a interferir na administração. Então, nós estamos vivendo uma anomalia. Nós precisamos retomar O papel clássico do republicano. E fazer com que o parlamento seja aquele que delimita o campo. Ele vai estabelecer as regras do jogo. O executivo só pode fazer aquilo que o parlamento determinar. A Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos de Pesquisa e das Fundações Públicas debateu o orçamento para as instituições de pesquisa do Estado. A Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas da Assembleia Legislativa apresentou um estudo da assessoria da liderança do PT sobre as fundações ligadas às secretarias do Estado em áreas como educação, saúde e planejamento. O assessor financeiro, Eduardo Marques, responsável pelo estudo, critica a centralização do planejamento. A gente tem proposto aqui nessa frente que, na verdade, eles têm que se articular melhor e cobrar do governo do Estado para que o governo do Estado tenha uma política mais geral, articulada para esses institutos de pesquisa. Isso tem que começar pelo planejamento do orçamento. O levantamento deve ser utilizado nas discussões das emendas parlamentares para fundações e principalmente institutos no orçamento estadual de 2015, que começam a ser apresentadas no início de outubro. Na contramão do estudo, a Fundação ITESP, antigo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, apresentou um orçamento crescente. Se a gente for desenhar um orçamento ou uma proposta daquilo que a gente efetivamente necessita para superar todas as demandas, ela é muito maior do que a capacidade. E eu acredito que isso acontece inclusive na nossa própria casa. Nossas demandas elas são maiores do que a gente tem. Para Tânia Valeriano, presidente da ACAP, Associação de Classes de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, fundações como a ITESP estão em condições orçamentárias e de gestão superiores aos institutos. Eles têm um orçamento, 95%, eles falaram, né, que é do Tesouro, enquanto nós não temos nem 50%, né? E o governo ainda diz, olha, vocês têm que ser sustentáveis, se virem, porque eles não nos enxergam como unidade de despesa, né? E não como investimento. Além de tratar das políticas de recursos humanos, a Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas também já debateu como devem se preparar para os desafios de desenvolvimento do país. O próximo debate deve abordar as figuras jurídicas dessas entidades. É uma análise comparativa da situação atual desses institutos e fundações no que diz respeito ao seu orçamento e as demandas que eles apresentam para o próximo período, em que a Assembleia Legislativa poderá modificar a peça orçamentária visando a modernização e a melhoria do trabalho desenvolvido por essas instituições. A esclerose lateral amiotrófica e os desafios dos profissionais envolvidos no tratamento dessa doença degenerativa foram os temas do programa Saúde e Vida dessa semana. Essa dificuldade de acesso não só a medicamentos, mas também a esse tipo de tratamento. A Abrela tem uma equipe multidisciplinar, mas ela consegue atender a demanda? Então é assim, na verdade a Abrela, ela tem a equipe, ela é parceira, não tem o atendimento. Entendi. Mas pode direcionar para o atendimento. Nós direcionamos. Mas assim, a pessoa tem que ter sempre a prescrição. Então, o que a gente tem que ter claro? Que a lei diz que a saúde é dever do Estado, e um direito de todos. Exatamente. E é fiado nisto que nós temos que ter a prescrição por escrito. Aí vai no Ministério Público, vai na Defensoria, vai procurar um advogado e vai correr atrás do prejuízo. Por quê? Se é bom para ajudar na doença, ele tem que ter acesso. Se é um direito de cidadão, ele tem que ter acesso. Ele paga os impostos dele, claro, até no cafezinho que ele toma. Eu pago meus impostos. Então, eu tenho que ter direito de, quando eu precisar de saúde, o Estado me fornecer. Seja lá o que for. Se o médico disse que aquilo vai me ajudar, eu tenho que ter acesso. Vou ter acesso, nem que seja via judicial. Por exemplo, Riluzol é a única droga existente até o momento para a doença especificamente, que é comprovado cientificamente a eficácia. Qual o preço desse medicamento hoje? Hoje, em torno de 1.200. Na época que saiu, era um pouco mais, era 2.000 e pouco. Então, mas quem tinha direito alto. É extremamente alto. Claro. Então, nós estamos falando de medicamento,
de BiPAP, que é o ventilador mecânico. Então, coisas que custam, o BiPAP custa $8.000. Como é que isso foi conseguido? Hoje, em São Paulo, se consegue diretamente no Instituto do Sono, via Secretaria de Saúde. Riluzol, via Secretaria de Saúde. Porém, alguns estados ainda não sabem disso. Então, por exemplo, onde tem poucos pacientes, estados mais distantes de São Paulo. Então, ainda precisa entrar via judicial para que o paciente consiga o Riluzol, que é um medicamento que já é legislado por portaria federal desde 2002. Essa demora, Simone, essa demora entre conseguir o tratamento, conseguir o medicamento, isso agrava o estado do paciente? São Paulo respira, Minas Gerais respira, Goiânia respira, alguns estados respiram, mas a grande maioria dos estados do Brasil não cumprem a portaria federal, que é a portaria da ventilação mecânica não invasiva. É a primeira portaria de 2001, que é a 1531, e de 2008 é a 2.370, é uma portaria que garante o direito à ventilação mecânica não invasiva a qualquer doente neuromuscular, não só de esclerose lateral amiotrófica. É portaria federal, não é cumprida. Então, tem estados que fornecem outro equipamento, que é o CPAP. Quer dizer, o próprio estado não dá o exemplo, né? Não garante a vida do paciente. Então, assim, se a principal causa de complicação é respiratória, eu não tenho o acesso imediato a este aparelho. Se eu puder alocá-lo fora de São Paulo, eu vou ter acesso imediato. Se eu tiver que esperar o mandato judicial, isso pode levar de 7 a 30 dias, depende de como a coisa for toda conduzida. E agrava a situação do paciente ou pode levá-lo a óbito. Esse aparelho que é fornecido pela portaria, que é distribuída em São Paulo, BiPAP, ele tem um limite pressórico. Ele vai até um teto máximo de pressão. Quando se atinge esse teto, eu preciso de um equipamento mais potente, que seria um ventilador volumétrico. Não tem esse fornecimento pelo Estado. Então, eu preciso contar com o home care, o paciente que tem convênio. Muitas vezes eu solicito para o home care, esclareço que é um risco iminente de morte. O home care fornece, outras não. E os que não têm convênio, a gente precisa entrar com uma ação judicial. O deputado Feliciano Filho, do PEN, foi o convidado do programa Por Dentro da Política dessa semana. Falou do projeto de proteção dos animais que virou lei em São Paulo. Sobre propostas, sobre projetos, sobre leis de sua lavra, de sua autoria, eu lembro de uma lei emblemática de 2008, deputado, que ficou, inclusive, nós já tivemos oportunidade de conversar aqui mesmo na TV Assembleia, quando ainda se falava da carrocinha, da questão da matança que havia de animais abandonados nas ruas. Primeiro, a ideia da lei e o que mudou depois dessa lei. É um divisor de águas? Não, sem dúvida. Essa lei é tida hoje, Jorge, como a lei mais importante da proteção animal. Tanto que ela já está tramitando, já é lei em 12 estados, né, copiaram, e já está tramitando em mais 5. Então, dentro em breve, ela será nacional, mas em estado por estado. Sim. Porque o que me motivou foi, na verdade, assim, é bom enfatizar que eu não sou um político que abraçou a causa. Eu sou um ativista, né, que foi jurado de morte em várias cidades, eu acabava invadindo canis municipais e tal, porque era muito triste a forma como matavam, né? Sim. Eles pegavam a carrocinha, perdiam um cachorrinho, a carrocinha passava, pegava seu cachorrinho, levava para lá, dependendo da cidade, matava em câmara de gás, algumas matavam afogados em caixa d'água, outros a paulada, com choque, então era muito triste. E o nome de Centro de Controle de Zoonoses era um eufemismo para um depósito de animais, deputado? Era muito triste. Então, eles adotavam a matança indiscriminada, né, como forma de controle populacional. E é totalmente errado, equivocado, porque enquanto mais se retira os animais das ruas e os mata, mais eles se multiplicam, porque biologicamente eles se autorregulam. Isso é provado no mundo inteiro e preconizado pelas organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde. E aí eu não aguentava mais o sofrimento desses animais, né, e eu lutava, não tinha mandato, não tinha legislação, e eu ia lutando de cidade em cidade, enfrentando os maus prefeitos, os maus secretários de saúde, e mudando no acordo, no diálogo, eu acabei conseguindo mudar a grande maioria. E aí sim as pessoas começaram a me questionar por que eu não entraria para a política, né? E eu acabei resolvendo trocar a espada pela caneta, entrei para a política e graças a Deus aí eu aprovei essa lei em Campinas, quando eu era vereador. A de Campinas é mais rígida.
Lá em Campinas, para fazer para sacrificar um animal, é obrigatório que tenha aquiescência, ou seja, a assinatura de um veterinário da proteção animal no laudo. Sim. E aí, quando nós transportamos aqui para a Assembleia, quando eu vim para cá, eu fui eleito deputado, nós tivemos o impeditivo de colocar isso por conta da distância de uma entidade, às vezes dista 200 quilômetros de uma cidade, sim, que tenha um centro de controle zoonótico. Então, colocamos o RT, o responsável técnico por aquele órgão. Então, se ele tiver que fazer eutanásia em um animal, ele tem que assinar um laudo técnico, né? Esse laudo ele tem que justificar o motivo pelo qual ele fez a eutanásia. Sim. Então, graças a Deus, essa lei ela foi muito importante porque ela não só proibiu a matança indiscriminada, né? Que isso é um sonho de todas as pessoas que amam os animais, mas também ela propiciou mais algumas questões importantes. A lei é bastante ampla, deputado. A gente podia até falar em alguns detalhes desta lei. Eu provocaria o senhor quando fala, mas acabou a matança, a eutanásia? Diminuiu sensivelmente. A gente tem que lembrar que alguns cães e gatos vão para a rua não só pelo abandono, mas porque já estão doentes, debilitados. Outros têm dificuldade de sociabilidade também, morde o dono, morde o vizinho e aí ele acaba na rua, deputado. Vamos falar dos casos extremos. Os casos extremos, assim, na verdade, Jorge, o que era exceção virou regra, o que era regra virou exceção. Antes, alguns municípios do estado, eventuais, não matavam os animais. Alguns, muito poucos. Sim. Hoje, eu não conheço, às vezes tem uma denúncia aqui ou ali, mas na mesma forma que tem, é só ir para cima que o prefeito recua na hora, porque isso pode dar cassação de mandato por improbidade administrativa. Sim. Então, o que virou regra, o que era exceção virou regra e vice-versa. Então, graças a Deus, a lei ela tem tido o seu resultado, sim. Existem muitas prefeituras que estão cumprindo ali na risca. Então, os animais que entram são castrados, vacinados, identificados e colocados para adoção. Né? Então, isso, graças a Deus, a lei ela tem sido cumprida na sua grande maioria. No extremo do extremo, se esse animal dito antissocial não encontrar adoção, só depois de, parece, 90 dias é que, eventualmente, ele poderia ser eutanasiado ou não? Não pode, de forma nenhuma. Pode. Não há possibilidade assim. A lei diz assim, se for um cão mordedor irrecuperável, sim, né, só que não existe cão irrecuperável. Bom. Então, aí sim, ele poderia ser eutanasiado após 90 dias, né? Inclusive, já protocolei uma emenda nessa lei, já revogando esse artigo. Até porque não existe cão que seja irrecuperável, né? Então, não existe essa possibilidade de matar nenhum animal. E o Panorâmica faz a primeira pausa do dia. Daqui a pouco eu volto com mais novidades do Legislativo Paulista. Até já! O reitor da Universidade de São Paulo foi ouvido pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Marco Antônio Zago falou aos deputados, alunos, professores e funcionários sobre a crise da maior universidade pública do Brasil. Professores, alunos e funcionários da Universidade de São Paulo, em greve desde maio, lotaram o auditório Franco Montoro para participar da audiência pública da Comissão de Educação e Cultura. Na mesa, um convidado que demorou a atender aos convites dos deputados, o reitor da USP, Marco Antônio Zago. Ele veio explicar a maior crise da história da maior universidade pública do país. As propostas de desvincular o hospital universitário e o plano de demissão voluntária foram duramente criticadas pelas pessoas que participaram da reunião. O reitor era vaiado toda vez que falava dessas propostas. O reitor reiterou que as medidas são fundamentais para resolver os problemas financeiros da instituição. Traríamos as decisões maiores da universidade sempre para o âmbito do Conselho Universitário. Marco Antônio Zago disse também que os dias de greve da USP têm de ser compensados e que a crise da universidade tem que ser encarada com realidade. A reivindicação dos servidores é de só repor o trabalho acumulado sem pagamento de horas. Por isso, não houve acordo e a greve foi mantida, apesar da aprovação do pagamento do abono salarial de 28,6% a funcionários e professores. Esse abono corresponde, junto com o que foi negociado com o CRUESP na mesa de negociação, a retroagir os 5,2% de reajuste a maio. Dividido em 2 vezes. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma vitória do movimento. Ele fugiu das principais questões colocadas da USP Leste, ele não respondeu satisfatoriamente, né, a questão salarial, do arroxo salarial
dos servidores e, sobretudo, a questão da gestão democrática. Um reitor que não dialoga com a comunidade acadêmica. Eu acho que o reitor não colocou as respostas de uma maneira correta, foi desautorizado, inclusive, pelo governo do Estado de São Paulo, e eu entendo que nós temos, com toda certeza, que continuar esse debate. No final da reunião, o reitor Marco Antônio Zago não quis falar com os jornalistas. Hoje, deve acontecer uma nova reunião entre grevistas e a comissão de negociação da universidade. Eu entendo que, com toda a inteligência que ele tem, com toda a iluminação que ele tem, ele já deveria ter feito isso há muito tempo, que poderia ter dirimido ou diminuído uma série de questões que foram levantadas desnecessariamente. Nós pensamos que é importante também que a Assembleia Legislativa analise uma série histórica de gastos, se nós não estamos oferecendo recursos aquém do necessário, mas também que haja uma participação e uma gestão democrática envolvendo os docentes, os trabalhadores de diferentes níveis no processo de definição de prioridades no âmbito das universidades. Uma lei aprovada pela Assembleia Paulista proíbe a fabricação, comercialização, uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição como os termômetros. O Agora é Lei debateu a lei anti-mercúrio aqui na TV Alesp. Como é que foi aprovar a lei e qual a expectativa? Então, a aprovação da lei foi o seguinte: nós tínhamos já uma luta de alguns anos no combate ao amianto, que também é um produto cancerígeno, que nós temos muitas pessoas contaminadas e é uma luta mundial também. E nessa luta os trabalhadores se conheciam, trabalhadores vítimas do mercúrio e vítimas do amianto. E nessa amizade de ser solidário um com o outro, as duas associações, um ajudando o outro, também eu fui procurado à época, o Valdivino, que era o presidente da associação, e mais uma médica que era do Ministério do Trabalho, doutora Cecília, que fez um trabalho, fez um estudo a respeito do mercúrio e lidava com eles, com os pacientes. Ela é a doutora Marcília, que muito lutou, uma pessoa muito séria, muito dedicada. Então, eles acabaram nos procurando. Através do presidente da Associação da Abreio, trouxe o Valdivino, mais a doutora, falou: o que dá para o deputado fazer com relação ao mercúrio? Já tem uma luta há tanto tempo com relação ao amianto. Eu falei: aquilo que for possível, nós fazemos com o maior prazer. Só que eu preciso me tomar pé da situação, conhecer melhor, preciso da assessoria de vocês, do apoio, para que a gente possa levar à frente isso. E foi feita essa solicitação, pudesse aprovar um projeto proibindo pelo menos os aparelhos hospitalares, que é um contato direto com os profissionais de saúde, mas do lado tem o paciente ali. E como é um metal pesado, e ele evapora, ele é volátil, evapora muito rápido e não tem cheiro, então a possibilidade das pessoas serem contaminadas é muito grande. Não só o profissional da saúde, mas o paciente que está ali do lado. E o trabalhador que também fabrica, que repara o aparelho. A população, porque aonde esse produto é utilizado, ele está expondo a risco à população que está ao seu redor. Quer dizer, isso já é proibido, Valdivino, mas há uma expectativa maior com relação a essa situação trabalhador e mercúrio. Mas já é um passo importante, né? É um passo importante, né, na lei, que pegou só uma pequena fatia, né, desse universo desse grande, do universo, né, que desse é universo muito maior que isso. Agora nós temos o próximo passo agora que a gente quer é a destinação dos resíduos, né? Nós temos muita lâmpada, né, que é uma fábrica de lâmpadas só. Máquina só fabrica 3.500 lâmpadas por hora. E essas lâmpadas não existe estoque, é quebrada. Essas lâmpadas é usada e é quebrada, né? E cada lâmpada daquela vai 35 miligramas de mercúrio, que hoje eles dizem, os técnicos dizem que não, que diminuiu, mas eu não acredito no milagre. Agora vamos contar um pouquinho da sua história. Na verdade, além de ser o vice-presidente da associação, o Valdivino é uma vítima, né,
do mercúrio. Ele trabalhou exatamente numa fábrica de lâmpadas e tinha esse contato direto. Conta um pouquinho da sua história. Como é que aconteceu isso e depois de quanto tempo você percebeu que era vítima do mercúrio? Olha, o mercúrio, para a gente mesmo perceber, é difícil porque ele afeta primeiro o sistema nervoso central da gente e aí deixa a gente sem noção das coisas. Né? Depois de quanto tempo, Valdivino, de trabalho? 6 anos, eu trabalhei 6 anos nessa empresa, bem antes desse, já no período comecei a fazer os exames periódicos e a dosagem de mercúrio, que essa dosagem de mercúrio, né, ela vai indicar a exposição, né, e essa exposição era muito alta, né, e aí tinha aquele jogo de bota o trabalhador para um lado, bota para outro, vai trabalhar à noite, volta para o dia, né, para ver se sai daquele foco de contaminação, né. E aí, nesse andar do tempo, né, trabalhei 6 anos lá e desses 6 anos aí a coisa começou a complicar, foi me deixando muito lento, né, por causa de todo dia um pouquinho, fui ficando lento e aí terminou que eu saí. Quando procurei o serviço público, né, para fazer o diagnóstico, aí já deu a intoxicação já crônica, né. Sobra talento na ginástica olímpica brasileira. Atletas como Daniela e Diego Hipólito, Daiane dos Santos, Arthur Zanetti e tantos outros venceram a falta de incentivo e brilharam no esporte em nível mundial. Para os Jogos do Rio de Janeiro, a expectativa é de muitas medalhas, apesar do favoritismo dos americanos e dos chineses. Vamos rever um trecho do SP Esporte dessa semana? No bloco anterior, eu perguntei quem é o nosso maior rival na ginástica artística. E a resposta não foi clara. Eu achava que poderiam ser os Estados Unidos, a China. Quem é, Batata? Na realidade, a nossa busca é para classificar uma equipe para a Olimpíada de 2016. Então não tem um rival. A gente não tem um rival. Tem uma meta. Tem uma meta. Porque assim, a gente chegou muito perto na Olimpíada anterior, a gente ficou 1 ponto dessa classificação e para conseguir compor uma equipe. Então a gente só conseguiu participar com os atletas, no individual geral, que foi o Sérgio Sassá, que conseguiu um feito histórico. Ele está de volta agora? Ele está de volta, ele está treinando. Bom saber. O Diego, que foi competir as finais de solo, ainda está em treinamento, está disputando. Teve São Paulo. O Arthur Zanetti, que conseguiu a tão sonhada medalha olímpica no individual da ginástica. E também está de novo aí. Que está firme nos treinamentos. E tem também o Ângelo, tem o Francisco. A gente tem toda uma equipe trabalhando para tentar atingir essa meta, que é buscar uma classificação da equipe para a Olimpíada 2016. Pergunta que está coçando. Vamos conseguir? Estamos num caminho muito bom. Estamos treinando. Eu acredito assim, todo o investimento que foi feito, todo o trabalho dos técnicos, é isso que eu queria salientar, o trabalho dos técnicos nacionais, que estão trabalhando com esses meninos há 11, há 10, o Francisco trabalhava com o Marquinhos no São Caetano há 10, 11 anos também. Então, todo esse trabalho foi feito, essa base toda da seleção foi feito por nós técnicos. Então, a gente vem trabalhando e crescendo muito dentro da ginástica. São seus filhos, né? Então, isso que é a parte mais legal. Ele fala de um jeito que parece assim, são os nossos filhos, a gente criou. A parte mais legal, assim, é que a ginástica do Brasil cresceu com os técnicos brasileiros, entendeu? É isso que... Ponto, não se discute. Não se discute, entendeu? Então, o que vier agora é de um trabalho que começou muito tempo atrás. Lá atrás. Entendeu? Então, começou não do jeito que está agora, começou difícil. Entendeu? É um esporte amador ainda, por mais que a gente tenha um clube como o nosso, que tem um apoio, uma estrutura enorme, a gente batia com outros problemas, que não é o problema do clube, mas os problemas de viagens internacionais, contato, porque assim, uma coisa é você ganhar um sul-americano e ficar aqui. Tudo bem. Mas essa era a meta antigamente. Conseguiram já. Conseguimos. Conseguem, na verdade. O Pan-Americano. Um problema na federação. Entendeu? Como federação, aproveito para fazer um apelo, inclusive na sua... Por favor. Para todos os deputados, os políticos, enfim, os ministérios, nós temos um campeão olímpico.
temos campeões mundiais, essas pérolas que estão aqui, técnicos maravilhosos, e a federação não possui um set de aparelhagem. Um set de aparelhagem onde nós possamos ter o nosso centro de treinamento. Nós não temos. Assim não possui? Não possuímos. A federação não Falando, então, se a federação não possui isso, eu não vou nem perguntar como é que está a estrutura sem a federação, quer dizer, sem um Clube Pinheiros. Qual é a estrutura que a gente tem? Ginásios? O Clube Pinheiros, seria assim, o Clube Pinheiros, os locais, eles criaram as estruturas deles. Privadas? As privadas. Mesmo se for algo público, né, que venha de uma prefeitura, eles criaram as estruturas próprias. Como federação, nós não temos um set de aparelhagem. Nós temos por obrigação, nós temos a fomentação necessária das modalidades, como eu te expliquei, né, a fomentação, os campeonatos que nós fazemos, mas nós não temos um set de aparelhagem. Então, chega a ser risível? Chega a ser risível. É a realidade? É. É a realidade. Com essas pérolas que nós temos, veja, todo investimento, como o próprio Batata disse, né, investimento, é Brasil, né, no coração. Nós estamos lutando. Então, aqui fica o meu apelo. Estado de São Paulo, não temos um set de aparelhagem. O maior estado da federação, né? Em todos os sentidos, né? Principalmente financeiro. Todo mundo olha para cá, uma grande metrópole, que é a capital de São Paulo também, e nós ainda temos essa defasagem aí na estrutura. Temos, e desenvolvemos agora. A federação acabou de fechar uma parceria com a Unifesp, né? Nós conseguimos que sejam atendidos gratuitamente todos os atletas, para que eles possam chegar, porque para que um atleta chegue no nível do Ângelo, do Francisco, ele passa por muitas lesões, precisa ter todo um aparato. Não é faz exercício, come, dorme, de novo faz exercício. Tem todo um acontecimento em faz exercício, come, dorme, né? Tem lesão, psicológico, hoje eu não estou muito bem, ou enfim, não ganhei semana passada, ou ganhei demais, está empolgado demais, tem que dar uma segurada cadê também. Cadê a motivação? Treinei 4 anos para conseguir estar nessa equipe e não conseguir ingressar. A São Paulo Convention Visitors Bureau, entidade ligada à promoção do turismo de negócios no estado, foi homenageada por deputados aqui no Legislativo Paulista. Com 30 anos de existência, a Fundação 25 de Janeiro é uma entidade sem fins lucrativos que busca ampliar o volume de negócios e o mercado de consumo na cidade, reforçando a atividade turística. Unir esforços para apoiar o desenvolvimento da cidade e conquistar cada vez mais pessoas que nos visitam e queiram ficar em São Paulo para fazer negócio, para fazer turismo. Hoje congrega mais de 700 associados que representam vários segmentos do setor turístico. O presidente da entidade afirma que desafios ainda existem. O grande desafio é transformar o viajante em um visitante. A hora que a gente conseguir mostrar para toda essa cadeia a importância do turismo como negócio, fica muito mais fácil todo mundo trabalhar em benefício dessa ação. Na verdade, é incrementar o turismo não só no momento do evento, mas depois. Esse é o trabalho do Convention Bureau, que existe no mundo todo, mais de 60 países, e o Brasil não deixa para depois. O Brasil também trabalha e nós da Assembleia temos que fazer essa homenagem absolutamente justa, homenagem de trabalho, que traz geração de emprego e renda. É o que a gente precisa, é o que a gente quer. Como a arte entra e muda a vida das pessoas com síndrome de Down? Esse foi o tema do programa Inclusive dessa semana. A arte ajuda a expressar o que não conseguimos apenas com palavras. A dança incentiva a criatividade, a habilidade motora e o desenvolvimento. Neste programa, vamos saber como é essa mistura de movimentos e como ela motiva as pessoas com síndrome de Down. Aqui com a gente no estúdio, a convidada Flora Bittencourt, formada em artes corporais, que dança pela Unicamp e é coordenadora do projeto Movimentarte. Oi, Flora, tudo bem? Tudo ótimo, Júlia, e você? Tudo bom. Flora, me conta primeiro, você que fundou o projeto? Sim, o projeto ele nasceu de um sonho meu de querer passar para as pessoas o que eu sentia com a dança, o amor que eu tinha pela dança. Porque eu sempre pensei, nossa, eu saio tão bem de uma aula de dança, eu me sinto tão bem, por que isso? E aí depois da faculdade, durante a faculdade, eu fui pesquisar um pouco o caminho da dança terapia, da dança movimento terapia, e aí eu encontrei, através da dança para pessoas com deficiência, um caminho de transformação para mim e para eles. E aí, em 2010, eu idealizei o projeto Movimentarte. E há quanto tempo que você dança? Eu acho que eu danço desde a barriga da minha mãe.
Eu nunca parei de dançar, que eu me lembre por gente. Eu comecei no balé pequena, não saía da escola de dança, então eu saía da escola normal, ia para a escola de dança, passava o dia inteiro lá fazendo várias aulas. Quando eu fui me deparar com a decisão de que faculdade eu faria, eu não tive escolha e tive que enfrentar aí a sociedade, as dificuldades de você assumir que quer ir por um caminho artístico e escolhi fazer a faculdade de dança. E quando surgiu a dança inclusiva nessa história toda? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pela faculdade para Portugal. Eu estudei na Faculdade de Motricidade Humana de Portugal. E lá eu tive uma professora que me apresentou a dança movimento terapia, que é um processo que acredita que mente e corpo estão conectados. Então, que você exercitando o corpo, consequentemente, você vai trabalhar a sua mente. E isso para mim foi um encontro. Falei, nossa, era isso que eu buscava. Era eu poder trabalhar as minhas questões de vida, as questões de desenvolvimento pessoal através da arte, através da dança. E quanto tempo quando que o Movimentarte foi fundado? Foi nessa viagem, quando eu voltei desse intercâmbio, eu fiz uma pesquisa em cima das danças brasileiras e da DMT, comparando as duas, tentando entender como que eu traria esse método que é americano e inglês pro corpo brasileiro, né? E aí foi bem interessante. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com crianças com câncer. Foi um primeiro caminho do projeto. Mas aí, nessa experiência, 2 alunas minhas faleceram. E eu achei que não era o momento ainda. Para mim, foi muito forte aquilo. E continuei no estudo e na pesquisa, até que me deu um insight de pensar que talvez para a pessoa com deficiência intelectual fosse um caminho muito interessante, já que a cognição é sua maior dificuldade. E aí eu escrevi um projeto chamado Movimentarte e em parceria com uma instituição que chama Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, a ADID, e mostrei para eles toda essa pesquisa que eu vinha desenvolvendo e estruturei uma forma de aplicar ela no desenvolvimento desses alunos. E você trouxe esse clipe pra gente? Eu trouxe. Então, vamos dar uma olhadinha. Bonitas. As instituições de saúde que utilizam e valorizam o chamado parto humanizado foram homenageadas aqui no Legislativo Paulista. Alice nasceu há 5 meses em um parto humanizado. A mãe, Kátia, explica a diferença em relação ao procedimento tradicional. Nada mais seria do que um parto com atendimento respeitoso e com intervenções apenas as necessárias, não coisas de rotina. A Assembleia Legislativa, por iniciativa da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, homenageou em sessão solene 41 instituições que se utilizam desse procedimento. Humanizar um parto é acolher essa mulher, essa família, ouvi-la, fazer com que ela participe do momento do parto, não como um paciente. Ela não é um paciente. A gravidez é uma situação fisiológica
que têm uma situação de risco de se complicar em 15%. E nessa perspectiva, você pode até recorrer a uma cesariana, uma monitorização do parto, uma série de procedimentos e medicações que são importantíssimos para salvar a vida. O que você não pode é colocar as mulheres sempre como uma situação de doente. Ela não está doente, ela está grávida. A portaria 371 de 2014 do Ministério da Saúde já estabelece algumas diretrizes para um parto humanizado, ao determinar, por exemplo, que o atendimento ao recém-nascido deve ser feito por médico ou por enfermeiro, além de assegurar o contato imediato do bebê com a mãe e estimular o aleitamento materno na primeira hora de vida, exceto em casos de mães HIV positivas. O termo obstetra significa ficar parado na frente e esperar. Em outras palavras, respeitar o momento do nascimento, aguardar a natureza agir. Claro que isso nem sempre é possível. O próprio parto cesárea tem por objetivo evitar riscos e também pode ser feito de forma humanizada. O problema é que no Brasil ele é bem mais utilizado do que devia. A Organização Mundial de Saúde recomenda índices máximos de 15% de parto cesárea, mas a média brasileira é de 52%. O país com maior índice de cesariana do mundo registra na capital paulista 88 cesáreas em cada 100 nascimentos na rede médica particular. O parto normal é natural, o parto normal é mais seguro. O parto normal bem controlado, ainda que ainda possa virar uma cesárea, mas houve uma tentativa. Portanto, nós somos aqui totalmente em função do parto normal e do parto normal humanizado, com carinho, com afeto, com respeito e principalmente se a família estiver por perto. Sabe aquele homem que senta ao lado do presidente da Assembleia, lá no plenário? É o assessor técnico, uma pessoa que entende muito sobre o regimento interno e o funcionamento da casa. Esta semana, o programa Memórias do Poder Legislativo recebeu um mestre na função, Andiara Klopstock-Spreusser, que fez esse trabalho de 1963 a 1995. Que o senhor é muito conhecido na casa, também trabalhou bastante tempo, mas eu falei de 63 a 95, mas o senhor entrou muito antes. Bem antes. Entrou menino na Assembleia, quando ela nem funcionava aqui no Ibirapuera. Estava começando a ficar jovem, realmente, com 18 anos que eu cheguei aqui. Né? E ela funcionava em outro lugar? Funcionava no Parque Dom Pedro II. E o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18? Estava iniciando a minha vidinha, vim para cá, do interior para cá, para seguir a minha carreira de direito, ia me formar em direito, como eu me formei, no Largo de São Francisco, onde eu prestei vestibular, entrei, fiz os 5 anos da faculdade. E sempre me dedicando à Assembleia Legislativa. E o senhor entrou em qual função? Assim? Eu entrei na função era uma função bem minúscula, pequena, né? Era auxiliar do expediente técnico da taquigrafia. Né? Depois me tornei taquígrafo por concurso. Aí, finalmente, eu prestei concurso para juiz, magistratura, passei, não fui. E fui convidado a assumir a assessoria da mesa da Assembleia. E aí comecei a minha carreira jurídica. E saber tudo que precisa para aquela hora, porque assim, quando a gente assiste a uma sessão, a gente entende o que está acontecendo, vê que o presidente fala, mas não sabe exatamente como funciona esse regimento. E eu imagino que para aprender isso seja necessário muito estudo, é isso mesmo? Muito estudo e muito tempo, né? É verdade, é verdade. Eu comecei como taquígrafo, então eu já comecei desde o início a me envolver com os trabalhos de plenário. Porque para taquigrafar eu tinha que ouvir os discursos todos. Então eu sempre participei. Você já foi se interessando. Foi. E depois acabei me tornando assessor da mesa, continuei no plenário da Assembleia. O que um assessor da mesa precisa saber? É tudo mesmo? Bom, você já disse alguma coisa que é o problema de se conhecer a política, né? Se conhecer o poder legislativo, conhecer bastante dos elementos que estão trabalhando naquele plenário e, evidentemente, as regras jurídicas que comandam todo aquele aparato e todo aquele comportamento. Né? Fazer as leis tem suas regras e elas devem
ser absolutamente seguidas, porque a democracia repousa exatamente nisso, o cumprimento das regras. Então, o plenário da Assembleia funciona como plenário da representação política de toda a sociedade, mas observando regras que foram feitas exatamente para regular aquele trabalho. E os presidentes pedem socorro mesmo, né? Tem que ser ali escutando o que eu faço agora. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na função de assessor, já tinha havido um assessor. E que era também um mestre em Direito, era professor de Economia. E ele me disse uma coisa muito importante. O quê? Ele me disse assim: Andiara, se você fizer alguma coisa correta e eu incorreta, com quem você acha que os deputados vão ficar? Eu não ousei responder, mas ele respondeu assim mesmo. A mim. Sabe por quê? Por quê? Porque eles confiam em mim. Então, você precisa, desde o começo, conquistar a confiança dos deputados que você vai assessorar. Que responsabilidade. Senão, você não consegue. E aí? Eu sempre procurei fazer isso. Sempre procurei. E, felizmente, eu conservo a amizade de todos eles e respeito mútuo entre nós. Acredito que cumpre o propósito. Doenças do tempo moderno. Tem muita gente por aí que ficou dependente da internet, dos celulares e dos videogames. Depois do intervalo, você vai ver que o Hospital das Clínicas de São Paulo é pioneiro no tratamento desse mal, que cresce na mesma velocidade das inovações tecnológicas. Dá um tempinho que eu volto já. A implantação de uma ciclovia no bairro Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo, criou uma polêmica entre moradores e comerciantes da região. O assunto virou tema de uma audiência pública aqui na Assembleia. A ciclovia, com 1,5 km, foi implantada há 20 dias. Desde então, segundo Ailton Romão, que está no bairro há 45 anos, os comerciantes estão enfrentando dificuldades. Segundo Ailton, ninguém é contra a implantação de ciclovias na região, mas que existem melhores localizações para essa iniciativa. Foi feita a ciclovia na rua principal do comércio do bairro, sendo que existem outras opções, entendeu? Então, isso que é o grande problema. E a falta do que acontece na ciclovia é falta de usuários. Não temos usuários, né? O certo é ter ciclistas passando, mas a gente não vê um ciclista. Você pode ficar horas e horas lá que você não vê um ciclista passando. Se eles querem ajudar o ciclista, nós também queremos que o ciclista seja ajudado, mas que eles também ajudam os comerciantes, os trabalhadores e os cidadãos que moram naquela região. Os comerciantes da Avenida de Pinedo, a mais afetada, começaram a se mobilizar. Primeiro, um abaixo-assinado, já com 1.200 nomes. O comércio enfraqueceu, vai ter loja que já está pensando em fechar, vai ter desemprego. Então foi muito prejudicial a todos que estão lá trabalhando. Nós não somos contra a ciclovia, ela é importante e nós apoiamos. Agora ela tem que ser feita de comum acordo com os comerciantes, com os moradores, tem que ter mais debate. E nós vamos mudar o traçado dessa ciclovia, porque o traçado ali, ele atenta contra a população e atenta sobretudo contra o emprego. O Assembleia Debate dessa semana discutiu um tema bem polêmico e atual: como as descobertas e aprendizados da internet influenciam a convivência das pessoas. É uma discussão e tanto. Doutora Valéria, toda a revolução tecnológica causa transformações sociais? Toda. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela é, de certa forma, a essência do ser humano. Porque se você for ver o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, aquele osso que o macaco pega e se torna uma arma, ele já cria uma alteração social. Se você for ver, os macaquinhos, eles pegam pedrinhas para quebrar o coquinho e comer o que tem dentro. Então, a gente pode dizer que isso é dos primatas. A tecnologia no sentido de lançar mão de técnicas, objetos, instrumentos para viabilizar alguma atividade humana.
O Marshall McLuhan costumava dizer que toda inovação tecnológica, ela reformula a forma como o homem vê a si e como se relaciona na sociedade. E em relação à internet, é uma coisa curiosa, porque as pessoas pensam que é uma grande ruptura. E, na verdade, não que ela não seja tão importante, ela é essencial, a gente está vendo isso. Mas ela é muito mais um processo evolucionário do que revolucionário. Como foi a TV, imagina, ou mesmo rádio, imagina que, de repente, as pessoas começaram a mudar a sua estrutura de sociabilidade e se encontrar para ouvir o rádio. Ou antes ainda, de repente, não havia luz artificial e à noite as pessoas tinham uma forma de vida e de repente a noite vira dia com energia elétrica. Então a gente pode dizer que sim, toda tecnologia criada pelo humano, ela é como uma teia criada por ele, tecida por ele e que o envolve e modifica a sua estrutura de vida. Marina, do ponto de vista da psicologia, as mídias sociais estão prejudicando ou melhorando as nossas relações? Sem dúvida nenhuma, prejudicando as relações próximas, porque cada vez mais você vê pessoas, uma ao lado da outra, todas assim, né? Clicando e não conversando, nem olhando para o que está do lado. Você vai num restaurante, você vê namorados, casais, famílias inteiras, cada um no seu celular, no seu iPad. Então, enquanto, por um lado, você facilita a comunicação com o mundo, então eu tenho um amigo na Finlândia, né? Eu posso aumentar meu rol de pessoas pelo mundo, conversar com pessoas de outras culturas, o que é fantástico. Você pode reencontrar amigos que você não vê há muito tempo, né? Vai no Face, olha, encontrei um amigo que eu não achava, tal. Isso facilita, ok, aproxima pessoas distantes, mas está distanciando pessoas próximas, esse que é o grande problema. Né? Quando você vê uma família inteira no celular, num restaurante ou na casa, está na sala, em vez de conversar na mesa de refeição, muitas vezes, em vez de conversar, vocês estão lá, né? Todo mundo no celular. Mas já dá para perceber que esse distanciamento já está comprometendo as relações dentro das próprias famílias? Está comprometendo porque as pessoas estão falando menos. Isso aparece nos consultórios. É uma questão muito atual que as pessoas ainda não sabem exatamente como fazer, porque é uma novidade. Os adolescentes, em especial, né, estão muito dentro disso e as famílias não estão ainda sabendo como lidar com a questão. Porque todo mundo tem, não adianta você querer negar, né? É uma evolução por um lado, mas é uma involução por outro. É uma involução das relações, né? A capacidade de se relacionar de verdade com as pessoas, pessoalmente, né? No presencial. As pessoas cada vez mais estão no virtual. As crianças descem, né? Eu vejo, muitas vezes minha filha descia para brincar lá. Agora eles descem com o celular na mão e fica uma rodinha, todo mundo jogando, um joga com o outro. É uma forma de se relacionar, mas é tão diferente do que era antes. Né? Era uma coisa mais inteira, mais verdadeira. As pessoas se divertiam, mas agora é muito fechado, focado ali no iPhone, no iPad. Isso está realmente... Se comunicam pelas mensagens de texto o tempo inteiro. Entre eles, até proximamente, um está ao lado do outro. Sim, exatamente. Acabei de te mandar o WhatsApp. Então, assim, o tempo inteiro nisso. Né? Dentro de casa, outro dia minha filha me mandou um WhatsApp, eu estava na sala, estava no quarto. Eu fui até o quarto e falei, não acredito que você me mandou um WhatsApp. Nós estamos na mesma casa. Não é possível isso, né? Isso acontece direto. Né? Você deixa de falar para mandar uma mensagem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Está realmente prejudicando as relações. Quanto tempo você consegue ficar sem seu celular, sem jogar um game, sem acessar a internet ou o WhatsApp? O Assembleia Repórter dessa semana mostrou o trabalho pouco conhecido dos pesquisadores do Hospital das Clínicas de São Paulo. Agora, no Panorâmica, você vai conhecer um tratamento inédito no Brasil, a dependência tecnológica. Num planeta com 7 bilhões de almas, pelo menos 2 bilhões estão amarradas aos fios invisíveis da internet.
As áreas alaranjadas e vermelhas são as mais conectadas. Desde 1990, a comunicação via internet começou a ser massificada, algo jamais visto na humanidade. Ocorre que esse processo, ele, além de todos os benefícios que já são intrínsecos, ele também ofereceu o que a gente chama de um efeito colateral. O problema não está no uso da tecnologia, mas no abuso, no excesso. Existe um outro lado da moeda. Na medida em que as pessoas, como tudo na vida, começam a utilizar a tecnologia, as mídias digitais, ela progressivamente começou a ocupar um espaço que seria mais cabível às experiências concretas. O alerta veio quando especialistas começaram a observar que muitos indivíduos preferiam se relacionar através da internet. Surgiu a dependência tecnológica. Esse é o grande ponto, né? É perdendo o controle do uso. Tal e qual a dependência química ou o excesso de atividade física, a dependência tecnológica é desencadeada por características pessoais ou genéticas. Existe, então, uma diferença entre aquela pessoa que entra, que navega, que busca a informação que ele precisaria, daqueles outros que, vamos chamar assim, perderiam a mão. No Hospital das Clínicas, um serviço pioneiro no país que começou há 7 anos em caráter experimental, oferece ajuda aos viciados digitais, com acompanhamento médico e psicológico aos pacientes e às famílias. O tratamento dos dependentes obedece à premissa básica. Quando perde a noção, o paciente já está num estágio grave. Fechado o grupo com diferentes faixas etárias, com encontros uma vez por semana, duração de 1h30 ao longo de 18 semanas. No primeiro, são ressaltados os benefícios da internet. Depois vem um alerta de risco. As pessoas reclamam a respeito do tempo de uso, né? Ah, sim, minha esposa reclama, meu chefe reclama, meu pai reclama. Então, nós começamos progressivamente a levar esses indivíduos a se aperceber do fato de que, possivelmente, a conexão excessiva entrou em um momento onde algo não ia bem na vida. A internet entrou na vida das pessoas como um refúgio dos problemas. Ao contrário do tratamento contra drogas, em que se prega a abstinência, no caso de dependentes tecnológicos, deixar de lado o computador ou o smartphone é muito mais difícil. A questão da dependência tecnológica não consiste fundamentalmente em banir o indivíduo ou banir a tecnologia, mas devolver ao indivíduo a possibilidade de um uso saudável. Jogos sangrentos na tela do computador, ação, tiros, violência exacerbada. Apenas 8 minutos nesse tipo de jogo são suficientes para que os jovens desenvolvam uma tolerância à violência. O cérebro passa a liberar a dopamina, neurotransmissor responsável pela motivação. Depois de 8 minutos você não tem somente a questão psicológica, mas você tem também uma cascata bioquímica acontecendo aí dentro, também fazendo com que o indivíduo precise cada vez de maiores doses do jogo para ter o mesmo tipo de prazer. A geração dos pais desconhece os perigos, não tem experiência na rede para apontar caminhos para os filhos. Na verdade, os pais acabam deixando os filhos por não imaginar quais seriam os riscos que essas crianças estariam correndo. Ao navegar na internet, a atividade mental é semelhante ao exercício de palavras cruzadas ou multitarefas. Quanto mais o seu cérebro é chamado para divergir, para pulverizar a atenção, menos profundidade ele exibe. Pelo serviço já passaram cerca de 200 pessoas. A procura vai além dos limites do estado de São Paulo. A alta ocorre, então, depois desses 4 meses e meio, e depois de algum tempo nós vamos fazendo um acompanhamento e essas pessoas voltam para que a gente possa acompanhar e observar se de fato a mudança que se mostrou eficaz, ela se torna efetiva. Algumas pessoas dizem, nossa, nossos jovens nunca foram tão espertos, né? Outros dizem, olha, nós vamos pagar um preço muito caro. Eu sou mais partidário da segunda opinião. Eu acho que o ser humano ainda não soube se adequar a esse tipo de uso e ele está fazendo um uso pernicioso. Nos Estados Unidos, no chamado Vale do Silício, que é o local onde
se concentram as empresas de tecnologia, né? E aonde os filhos desses executivos estudam, a maior parte das escolas não permite que você entre com o telefone celular, com o computador, e a aula é dada no quadro negro com giz. Então isso possivelmente quer nos dizer alguma coisa. E o Panorâmica de hoje termina ao som da música do cantor e compositor Cláudio Lacerda, que participou do programa Dedo de Prosa dessa semana. A gente tem outro encontro marcado no sábado que vem, às 8 da noite. Boa semana e até lá! Na minha vida nunca ligo pra dinheiro, nem dou guarida pra qualquer tipo de dor. Na minha vida muita coisa vem primeiro, o beijo da morena que parece até uma flor. E o importante é só que seja verdadeiro, abençoado pelas mãos do Criador. Feito o canto de um galo na campina, e o sol que ilumine nos empresta o seu calor. Canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. Não é que eu queira lhe vender algum conselho, sem compromisso você pode me escutar. É que esse mundo tá cheio de perigos, cultive bons amigos para ter com quem contar. Existe sempre um motivo e uma canção que traz sentido pra você continuar. Existe sempre amor pro coração, que é feito melodia simples, boa de cantar. Canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. Canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. Não é que eu queira lhe vender algum conselho, sem compromisso você pode me escutar. É que esse mundo tá cheio de perigos, cultive bons amigos para ter com quem contar. Existe sempre um motivo e uma canção que traz sentido pra você continuar. Existe sempre amor pro coração, que é feito melodia simples, boa de cantar. Canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. Canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar.